Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tô aqui hoje, sou Fernanda Matera, sou CF. Tô aqui para falar para vocês hoje de como posso ter mais isso, né? Eu aprendi essa ferramenta numa das classes que eu fiz com a Simone Milasses e depois disso eu comecei a amar essa ferramenta. Então eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre essa ferramenta do Access. Sou nova aqui no... Então eu tô aprendendo aqui como mexer. Então, se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem qualquer coisa, vão me avisando aqui, que eu tô por aqui. E eu queria muito falar dessa ferramenta, né? Porque muitas vezes, quando eu ouvi ela a primeira vez, eu não lembro onde foi, não foi com a Simone. Eu ouvi essa ferramenta e essa ferramenta falava muito assim, como eu posso ter mais disso, né? E eu falei assim, cara, como é que eu vou pedir como posso ter mais disso para coisas que a gente dita como ruim ou errada nessa nossa vida, né? E eu falei, cara, não acredito nisso, não aceito isso, eu quero mudar isso. E aí, na minha mente humanoide de ser, falei assim, não, eu só vou usar isso para coisas boas. Então, eu via um carro e falava assim, nossa, como eu posso ter isso? Né? Eu, como posso ter mais disso? Ganhava o dinheiro de um cliente que me pagava, eu falava, como posso ter mais disso? E fui deixando, ignorando as coisas negativas, né? Dessa ferramenta. E aí, eu comecei, quando eu ouvi essa classe da Simone, que eu comecei a entender, né? Como posso ter mais disso? Porque eu criei isso de alguma forma. E isso é um resultado que eu tenho que reconhecer na minha vida. Então, como eu posso ter mais disso? É porque eu tô reconhecendo esse resultado. O quanto eu fui criadora e eu fui capaz de criar aquilo. Então, quando eu posso ter mais disso, é quando eu estou reconhecendo os meus resultados, estou reconhecendo a minha criação. E aí eu comecei e falei, cara, é muito isso, não importa. Porque quem julgou que aquilo é ruim fui eu, só foi um resultado. Então, você olhar e falar assim, como posso ter mais disso? É muito lindo, porque você está reconhecendo o resultado. Então, eu comecei a usar isso, tá bom, tropecei e caí no chão. Como posso ter mais disso? Porque eu criei esse resultado de cair no chão. E independente se ele é bom ou ruim, se eu me machuquei ou não me machuquei, né? Então, eu convido vocês a usarem essa ferramenta de como posso ter mais disso, porque é uma ferramenta que é linda, é maravilhosa para todo mundo usar. E aí, como eu posso ter mais disso? Como eu posso criar coisas mais grandiosas? Como eu posso ter mais disso? É como eu posso ter mais desses resultados? Como eu posso ter mais disso da minha criação? Como eu posso ter mais grandiosidade? Né? E é muito isso que essa ferramenta traz para mim. É muito disso que essa ferramenta fala. E aí eu fico pensando assim, cara, e a gente às vezes não entende, né? Muito bem essa ferramenta. A gente vai lá pra mente pensante e começa a falar assim, cara, eu preciso entender. Como assim eu vou pedir como posso ter mais disso? Né, numa coisa que a gente, mais uma vez, julga que é ruim, né? E se não for ruim, e se não for, né, aquilo que a gente está esperando, né, que seja. Então, você já parou para pensar nisso? De que, às vezes, o como posso ter mais isso é você só tá pedindo aquele resultado, mais daquilo que você tá fazendo, mais daquilo que você quer para sua vida, mais grandiosidade. Então, como posso ter mais disso? Né? E aí, desconstrói e descria tudo que você julgou como negativo, tudo que você julgou como, né, errado de você. Porque, cara, você é um puta de um criador, você criou aquilo. Então, como eu posso ter mais essa criação? E isso também tem a ver com dinheiro. Então, pensa, cara, eu criei, sei lá, essa escassez, criei as dívidas, como eu posso ter mais disso? Porque eu criei isso, eu criei essa situação para minha vida. E aí eu posso desconstruir, descriar ou recriar de uma outra forma, sobrecriar aquilo. Então, como eu posso ter mais disso? Como eu posso ter mais dinheiro? Como eu posso ter mais abundância? Como, né? Por quê? Porque dívida também é dinheiro, gente. A gente esquece que às vezes, né, aquilo não é dinheiro, mas é a forma que a gente criou o dinheiro. E aí, se você puder desconstruir, descriar todos os seus pontos de vista, julgamentos sobre dinheiro e pedir como posso ter mais disso, e você começar a perceber que sim, você pode ter mais dinheiro, sim, você pode criar mais coisas, sim, você pode ter tudo de mais na sua vida. Então, universo, como eu posso ter mais disso, né? É muito que eu percebo que a gente precisa parar para pensar às vezes, né? E trazer, assim, a energia, né? A energia leve, a energia da criação. O como posso ter mais disso. Isso é uma coisa que eu gostei muito, muito, muito. Entra numa loja, entra em algum lugar e você pode pedir como eu posso ter mais disso.
Porque você está pedindo dinheiro, você não está pedindo aquele objeto que você estava indo na loja. Né? Então, como eu posso ter mais disso na minha vida? E muitas vezes a gente chega num lugar e fala assim, não, tá muito caro. E olha o que você tá falando, dinheiro, não quero você. Eu quero ter mais de escassez, né? Eu quero ter mais do caro, né? E tô mandando o dinheiro embora. Então, cara, se olha e fala assim, cara, como eu posso ter mais disso? É desse dinheiro, não é do objeto, né? É muito isso que essa ferramenta fala. É muito disso que essa ferramenta traz para você. E é muito disso que você tem que começar a experimentar na sua vida. Como posso ter mais disso? Como posso, né, ter mais abundância? Como posso ter mais dinheiro? Né? E olha para isso com os olhos de que é uma criação. E você pode criar o que você quiser na sua vida, porque você é um criador fenomenal. E você pode olhar para aquelas suas criações, ok, isso não funciona para mim. Então, o que eu posso criar para funcionar? E como eu posso ter mais disso que funcione para mim? Que funcione para minha vida, que funcione para minha realidade, né? Então, universo, como eu posso ter mais disso? Universo, como eu posso ter mais dinheiro? Universo, me mostre mais dinheiro, né? Que é o tema desse mês todo das lives que a gente está fazendo aqui, todos os CEPs. Então, pensa um pouquinho sobre isso, né? E aí pensa o que tá leve para você e siga a energia do leve. Então, como eu posso ter mais disso? Vamos supor, eu quero criar uma classe. Ou eu quero criar mais atendimentos. Cara, como eu posso ter mais disso? Universo, como eu posso ter mais disso? Como eu posso ter mais clientes, mais alunos? E aí você segue a energia. E aí, de novo, nos próximos 10 segundos, universo, como eu posso ter mais disso? E aí, de novo, nos próximos 10 segundos, universo, como eu posso ter mais disso? E aí é você começar a perceber que você pode ter mais do que você quiser, né? E aí você pode pedir para o universo que você recebe, né? E você pode demandar de você para criar mais, muito mais. E aí desconstrói e descria seus pontos de vista sobre dinheiro, de como é ter mais disso. Porque como ter mais disso não precisa ser necessariamente um carro, uma casa. Pode ser o dinheiro. E dinheiro não precisa ser só o dinheiro físico, as notas ou dinheiro na conta. Tudo é dinheiro. Seja a energia do dinheiro. Então, universo, como eu posso ter mais disso, de ser energia do dinheiro? Universo, como eu posso ter mais disso, de ser essa pessoa abundante que eu sou? E vai seguindo a energia do que tá leve pra você. Tô na dúvida? Tá bom, se eu escolher isso, como vai estar minha vida daqui 5 anos? E se eu não escolher isso, como vai estar minha vida daqui 5 anos? E escolhe, né? E eu aconselho vocês, olhem muito isso, vocês nunca pedem demais, né? Eu já vejo muitos clientes às vezes falam assim, mas eu tô pedindo demais pro universo. Você nunca pede pro universo, porque o universo é uma fonte infinita, mais do que infinita, né? Deusilhão de oportunidades, de dinheiro para você. E você pode pedir cada vez mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Não tá errado pedir demais, não tá errado você querer mais. E aí tudo que isso é e representa, vamos desconstruir e descriar, né? Porque mais é o que o universo quer te dar, ele quer te dar mais, então peça por mais. Universo, eu quero mais disso. E aí você começa a entrar, pra mim, Fernanda, num estado de gratidão, de plenitude, e você começa a seguir que tudo tá leve, e o fato de você criar é assim, instantâneo, cada vez mais rápido, e eu querer mais é cada vez mais rápido, e é assim, ó, num piscar de olhos, num clique. Então, universo, como eu posso ter mais disso? E, gente, tô aqui, perguntem, me falem mais, né? E eu gosto muito de trazer essa ferramenta do como eu posso ter mais disso, porque é uma ferramenta que é muito linda, né? E sai desse padrão, né, do que mais é possível. É uma forma diferente de você perguntar o que mais é possível. Pra mim, na verdade, é o que mais é possível e além, né? Então, como eu posso ter mais disso? Como eu posso ter mais dinheiro? Como eu posso ter mais saúde? E pensa que você pode ter mais do que você quiser. E vamos sair um pouquinho do julgamento do certo e errado, né? Aquilo que eu falei. Se você está criando dívidas, como você pode ter mais disso? Porque você está criando. Então reconheça a criação que você fez, porque você criou ali.
né? Então, perceba isso, porque você está pedindo mais, né, do Criador que você é. Do Criador que você é, maravilhoso que você é. Você só precisa mudar, talvez, a forma, o julgamento, o ponto de vista, estar disposto a ter tudo e ter mais de tudo, né? É muito isso que é essa ferramenta para mim. E eu acho que é muito lindo também a gente perceber que o universo é infinito, o universo é de infinitas fontes, infinitas possibilidades. E como eu posso ter mais disso, é como se eu estivesse abrindo portas para mais infinitas possibilidades, para mais oportunidades, para mais possibilidades. Então é isso, como eu posso ter mais disso. Mais possibilidades, mais grandeza, mais dinheiro, né? E tudo é dinheiro, gente. Tudo é dinheiro. O seu corpinho é dinheiro, então peça a contribuição do seu corpinho. Corpinho, como eu posso ter mais de você nessa criação? O meu negócio, né? Pega o seu negócio, fala negócio, como eu posso ter mais dinheiro? Contribui comigo para eu ter mais dinheiro, negócio. Então é isso, é você começar a perceber que você pode ter muito mais, do mais que você quiser. E tudo que isso é e representa, a gente desconstrói e descria, né? E tudo mais que você cria como ponto de vista de errado, disso é mal, a gente desconstrói e descria, né? E aí olha que a gente começa a perceber, uau, how fucking, né? Eu sou de criar isso, quanto eu crio isso, o quão maravilhoso é a minha criação. Cara, eu sou foda em criar. E você começar a perceber que você é sim essa pessoa que cria, essa pessoa fodástica que cria, né? E sim, você é um maravilhoso criador. Então peça por mais criações. E peça cada vez mais, mais e mais e mais e mais e mais. Então pare e pensa um pouquinho tudo que você está criando na sua vida agora. Seja coisa boa, seja coisa ruim, porque são só pontos de vistas. E peça por mais, né? E eu tava tão, assim, e quando você tá nessa energia da gratidão e tá pedindo por mais, o universo te traz mais. Eu tava criando aqui, né, pensando um pouco do que eu ia falar nisso, daí, tipo, cara, eu vou seguir energia, não vou trazer nada preparado, vou seguir energia. Eu, universo, como eu posso ter mais disso? Recebi um convite para uma live. Como posso ter mais disso, universo? Recebi um convite para traduzir umas chamadas. Como posso ter mais isso? Veio uma amiga e pediu para eu participar de um grupo de estudo com ela. Como posso ter mais disso? Então, peça por mais, né? E aí uma amiga virou e falou para mim assim, ai, Fê, vamos cancelar, eu acho que uma live que eu tinha essa sexta-feira. Como posso ter mais disso? E aí veio uma outra live no lugar. Então é isso, é você começar a perceber que você pode ter mais disso, mais do que você quiser. E aí o cancelar a live poderia ser negativo. Puxa, que chato cancelar a live, mas como eu posso ter mais disso, veio uma outra live no lugar. Porque isso é seguir a energia, seguir que tá leve. E tá leve fazer essa live, tá leve perceber que isso vai criar mais. E eu perceber que você pode criar mais. Eu criei mais, porque você não pode criar mais, né? E que todos os aprisionamentos, todas as coisas que a gente tá usando para não poder criar mais, a gente desconstrói e descria. Todos os lugares que a gente acha que a gente não pode mais, a gente desconstrói e descria. Em todos os lugares que a gente percebe que o outro pode mais que a gente desconstrói e descria. Ou em todos os lugares que você percebeu que você criou mais, mas você começa a se diminuir porque os outros não estão seguindo o mesmo fluxo, a mesma rapidez ou a mesma dinâmica que você desconstrói e descria. Porque seja você e peça por mais. O universo vai te dar mais. E reconheça que você pode ter mais. E reconheça tudo mais que você está criando na sua vida, porque você sempre cria mais. Crie mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais na sua vida. E o quanto poderoso você pode ser no criar mais. Cara, eu adoro criar mais. E você, gosta de criar mais? Então crie mais, peça por mais. E eu gosto muito dessa pergunta. E eu aprendi, né, com a minha facilitadora de fundamento que use uma ferramenta e explore ela ao máximo. E desde que eu vi isso no meu primeiro fundamento, eu comecei a fazer isso. E aí eu me dei a oportunidade de você olhar e perceber que aquela ferramenta funciona para muitas coisas.
E quando eu comecei a usar o como posso ter mais disso, foi quando eu comecei a perceber que, cara, eu tô pedindo mais resultados. Eu tô pedindo mais as criações da minha vida. Maria Tereza, como funciona, como desconstruir? É um processo do Access que você pode desconstruir e descriar. E aí a sua maneira de desconstruir e descriar. Dentro do Access a gente tem um enunciado aclarador, que eu posso te explicar depois se você quiser. Mas a gente também pode desconstruir e descriar com outras formas que você tem. Haja de uma forma diferente, pensa de uma forma diferente, peça coisas diferentes. Isso você já está desconstruindo e descriando. E por quê? Porque a gente construiu uma coisa, a gente pode desconstruir ela. A gente pode falar assim, eu não quero mais que você exista na minha vida. Isso é desconstruir também. Isso também é descriar, né? A gente pode chegar ali, os tijolinhos da construção, e tirando os tijolinhos, né? E aí é isso, como eu posso ter mais disso, né? E é muito lindo você não ter pontos de vista, você não ter referências para poder ser mais, porque tudo é mais quando você não tem pontos de vista e você não tem julgamentos e você, né, não tem aquela coisa do certo e errado. Simplesmente é mais. E é mais, e peça por mais, e 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 mais. Então, pensa um pouquinho. Vamos lá. Se vocês quiserem, né, anota no papel tudo que tá acontecendo na sua vida. Eu sou de escrever, mas vê como vocês querem. E escreva. Então, sei lá, tô criando escassez financeira, tô criando briga com a minha família, ou, sei lá, tô criando mais clientes, mais alunos. Tá bom, universo, como eu posso ter mais disso? Porque tudo é o oposto que parece ser, nada é o oposto que parece ser. Então, se você está criando débito, você pode também criar abundância. Se você está criando escassez, você pode criar mais, né? São só em pontos de vista, não deixam de ser dinheiro, não deixam de ser a energia do dinheiro. E aí é onde você pode construir e perceber uma realidade diferente em cima disso, né? E é muito isso, gente, né? E parem de se comparar, porque o pedir mais não é o pedir mais mediante ao universo do outro, a realidade do outro, dentro da sua realidade. Então vamos construir e descriar todos os lugares que você precisa construir, pedir mais através do outro, através da comparação, através de querer o que o outro tem. Vamos construir e descriar também que você não precisa ter comparação para saber o que é mais. Que você não precisa criar pontos de vista para saber o que é mais, simplesmente é mais. E mais pode ser mais alegria, mais felicidade, mais saúde, mais qualquer coisa, né? E aí o que é mais? É só uma palavra. E aí o mais vai ser diferente para cada um. Então vamos desconstruir e descriar todas as comparações, todas as formas de comparação. Vamos construir e descriar também onde o jardim do outro é mais lindo que o seu e você quer o que é o jardim do outro e pede por mais o jardim do outro. Mas e você? O que você, o seu ser infinito, quer, deseja nessa realidade para você? Isso é pedir mais. Pedir mais do que funciona para você. O que é do outro funciona para o outro. Então, o que é mais para você, para o seu mundo, para a sua realidade? O que é mais, né? Daquilo que funciona para você. E não tenha vergonha, não tenha receio, não ache errado de pedir mais. Muito mais. Muito, muito mais. Certo? E o que mais vocês querem saber do reino de mais, né? Peça mais por negócios, peça mais por parcerias, peça mais por contribuição, né? E o pedir mais também tem a ver, para mim, com a ação. Então, vamos lá. Eu quero, sei lá, ter mais... Sei lá, eu quero fazer uma classe de fundamento, vamos supor, né? E aí eu quero mais. O que será que é possível para mim? Eu chego para um facilitador e falo assim, tá bom, facilitador, o que mais é possível para mim? Para eu criar essa classe com você, ou criar essa classe para mim? Isso é pedir por mais também. E às vezes é divulgar a classe de alguém, às vezes é você, sei lá, fazer um investimento e pagar essa classe. Isso também é mais, né? Pedir por mais, porque você está investindo numa coisa para ter um retorno, e esse retorno já é o mais, né? Quantas vezes a gente vai fazer um curso, a gente vai fazer uma sessão com alguém e tal, e às vezes uma palavra
já foi o mais, porque valeu todo o investimento. Isso é pedir por mais, né? Ah, gratidão, Clau, por mais essa consciência. Eu também agradeço por vocês estarem aqui. E isso é pedir por mais, gente. Eu sei que eu tô sendo repetitiva, mas eu quero muito trazer isso pra vocês, né? Então, Maria Tereza, vamos lá. Quando a gente tá numa situação ruim, a gente pede menos por aquilo? Não, a gente pede por mais, porque você julgou que aquilo é negativo. Você julgou, né, que aquilo é ruim. E se aquilo, na verdade, só foi um resultado, e você que falou assim, olha, tá bom, isso só não funciona pra mim, pede por mais, porque é aquilo, você criou aquilo de alguma forma. Então, peça mais pela criação e haja diferente, mas continue criando. O pedir por mais também é pedir mais criações, mais possibilidades. E quem jogou o ruim, quem jogou o errado foi você. Só é mais um interessante ponto de vista. E é aquilo que eu falei do dinheiro. Se você tá criando débito, você também tá criando abundância. Porque você julgando que aquilo que você criou não é dinheiro. E é dinheiro, sim. Então, peça por mais dinheiro, mesmo que você esteja em débito. Então, peça por mais, mesmo que aquela situação você julgou ou colocou no seu ponto de vista que é ruim. Porque só foi mais uma criação, né? E isso pra mim foi a sacada dessa ferramenta, de você perceber o mais como uma forma de você criar mais e não se apegar ao resultado positivo ou negativo que foi um julgamento seu, um ponto de vista seu, né? Então, o que mais é possível é você trazer isso, mais criações, mais possibilidades e perceber que aquilo não funcionou pra você, então agora você pode criar mais de uma outra possibilidade ou mais de uma nova escolha, né? Então, isso é o que mais é possível. Né? E não é pedir menos, é pedir mais. Porque quando você chega e pede de menos, você fala assim, não quero isso. E quando você não quer isso, você está afastando o dinheiro, você está afastando a abundância de você. Né? E aquilo, de alguma forma, é dinheiro, é abundância também. Pode não estar funcionando para você, mas é também. Então, peça por mais, sim. E haja diferente para criar de um jeito diferente esse mais. Né? Respondido, Maria Tereza. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? E é linda essa ferramenta do, né? O que eu mais posso ter aqui, o que mais é possível, como posso ter mais disso, né? E eu gosto muito de quando alguém me paga, ou quando eu vejo algum dinheiro na conta, eu falo, cara, como posso ter mais disso? Cheguei numa loja, né? Olhei aquela roupa, como posso ter mais disso? Um cliente pediu para remarcar uma sessão, como posso ter mais disso? Porque ainda estou tendo sessões. A pessoa desmarcou, puxa, chato a pessoa desmarcar, né? E aí, ok, mas eu tô criando sessões de alguma forma. Então, vamos se apegar a essa coisa que você criou de mais sessões, né? Flávia, como criar um emprego dos meus sonhos, com bom salário, benefícios e contrato infinito? Peça mais por isso. O que tem no seu emprego atual que você tá julgando como errado, como ruim, como não funciona pra você, e que você possa pedir mais. E aí você fazer uma escolha diferente, com uma possibilidade diferente e criar mais em cima disso. A gente tem que estar disposto a tudo. E a gente que tá julgando que às vezes o nosso emprego, que a posição que a gente tá, ou o nosso salário é ruim. É um salário, é dinheiro, peça mais, né? E é aquilo que eu falei pra Maria Tereza, Flávia. Peça por mais, porque você tá criando de alguma forma. E só não funciona pra você, mas você tá criando. Então, peça por mais, né? Então, tô sem emprego. Ok, você tá criando um emprego da mesma forma. É porque você tá criando o oposto do que você considera emprego. E se isso já for algo que você possa pedir mais? Peça mais. E aí o emprego vem. E aí você tá julgando e criando que a falta de emprego é uma coisa ruim, né? E aí abra mão desse ponto de vista, porque de alguma forma é uma criação. E aí você pode agora agir diferente para criar algo diferente, fazer uma escolha diferente para criar algo diferente, abrir uma possibilidade diferente para escolher diferente. Então, como posso ter mais disso? Tá? É isso, é você começar a perceber a criação que tá por trás disso. E sair um pouco do julgamento do certo e errado, né? E não ter emprego é o emprego do mesmo jeito, né? Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Então, como eu posso ter mais disso? É que a gente julga, mais uma vez, que não ter emprego é uma coisa ruim. E aí, abrir mão disso, né? De que é ruim. Você criou isso. Então, peça mais dessa criação.
mais essa criação, porque um não emprego pode ser um emprego, né? E se você talvez, em vez de uma porta nova que se abre, para você seja o empreender. E aí é isso, você abrir essa possibilidade, pedir o como posso ter mais disso, é isso, é abrir as outras possibilidades que existem. E é sair desse padrão, né, de emprego dos sonhos, salário dos sonhos e tudo mais. E se o emprego dos sonhos, salários dos sonhos fossem você empreender e você criar a sua forma de ganhar dinheiro. Como eu posso ter mais disso? E tudo que me impede é desconstrói e descria. Né? É isso. Tudo bem, gente? Mais alguma pergunta? Querem saber mais de alguma coisa? Porque assim, eu sou tão fascinada por essa ferramenta que às vezes eu poderia ficar falando aqui por horas, horas e horas e horas. Exatamente, Adriana. Como seria ter um emprego e ter dinheiro vindo de outras formas? Como posso ter mais disso? E aí é que tá. São formas diferentes de criar. Maria Teresa, quando sua cliente desmarca, você diz quero mais disso, dá a impressão de que você tá pedindo mais falta mais a falta, entendeu? Porque você criou o ponto de vista de que o desmarcar é ruim. E se o desmarcar é o que se requer para você depois, lá na frente, ter mais clientes? E aí, se você parar para olhar que se alguém tá desmarcando, é porque, na verdade, você tá tendo sessão e você tá criando sessões. Então, é como eu posso ter mais disso, mais sessões. É isso que você tá pedindo pro universo. E não a questão do desmarcar. O desmarcar, às vezes, é o que se requer. E a gente acha que desmarcar é ruim. E se desmarcar for bom? Eu tive uma vez um cliente que desmarcou comigo. E eu fiquei bem chateada. Aí eu tava usando essa ferramenta, né? Do como posso ter mais disso. E aí, de repente, naquele mesmo horário que a pessoa desmarcou, eu tive uma tradução para fazer. Então, olha como criou mais o como posso ter mais disso. E aí, se eu tivesse com esse cliente, eu teria que falar não para tradução. Então, é você criar mais, é nesse sentido de abrir mão dos pontos de vista do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é positivo, do que é negativo, porque são só interessantes pontos de vista. Né? Eu adoro escutar, vai caindo várias consciências, é maravilhoso. Sim, Clau, é maravilhoso. Porque a gente acha que como posso ter mais disso é tudo que a gente considera positivo. Mas o positivo e o negativo são só pontos de vistas. E o como posso ter mais disso é porque você tá criando alguma coisa. E de alguma forma você foi um criador maravilhoso para criar aquilo na sua vida. E teve alguma coisa positiva por trás. Então, como eu posso ter mais disso? E você tá pedindo para essa energia do universo. Como eu posso ter mais grandiosidade? Como eu posso ter mais abundância? Como eu posso ter, né, mais possibilidades? E foi isso que aconteceu comigo quando um cliente desmarcou. E eu comecei a pedir como posso ter mais disso, porque é sinal que eu tenho sessões. Se tem alguém desmarcando, é sinal que eu tenho sessões. Porque senão uma pessoa nem desmarcaria. Já parou pra pensar nisso? Que a gente acha ruim desmarcar, mas você já parou pra pensar que se você não tivesse cliente, não ia ter nem desmarcar, nem ia ter da desmarcação? Né? Então é isso, é você pedir por mais disso, porque você começa a perceber que o universo está te trazendo aquilo. Então, como posso ter mais disso? É assim, como posso ter mais sessões? É isso que eu pedi pro universo. Né? E olha como que o universo me trouxe depois uma tradução pra fazer. É isso, é você seguir a energia, o que tá leve pra você. E como eu posso ter mais disso, é você seguir o que tá mais leve pra você. É você pedir mais o que tá mais leve pra você, que é o que tá por trás dessa ferramenta. Né? Respondido, Maria Teresa. E dá muita impressão, sim. Porque nessa realidade, você pedir por mais, né, disso, parece mesmo que você tá pedindo pra desmarcarem mais, mas não tá. Você tá pedindo por mais sessões, porque é isso que tá acontecendo. Se alguém desmarcou é porque tá tendo sessões e você quer mais. Mais sessões, mais contribuição. E é isso que pra mim tá nessa ferramenta. Eu quero mais, né, contribuição. O universo contribua mais comigo. Quando você pede, como posso ter mais disso? É que você tá pedindo mais contribuição do universo. E o universo sempre é generoso. O universo sempre vai te dar abundância, sempre vai te dar coisas que a gente considera nessa realidade positiva e não negativa. Então, pensa um pouquinho, né, gente? Como eu posso ter mais disso? Né? E se, por exemplo, lá no exemplo do começo da live que eu tava falando, né? E se eu pedi mais disso quando eu tropecei e caí? E se, na verdade, eu tropecei e caí, foi lá que eu conheci uma pessoa e me apaixonei por ela e me casei com ela? Já pensou?
Então, às vezes, uma situação que a gente pensa que é negativo, às vezes tem algo maravilhoso e grandioso ali por trás e que a gente não percebeu. E que o nosso corpo criou aquela realidade, aquele tropeçar, porque sabia que podia ter mais ali. E olha quanto mais criou. Criou uma pessoa, um parceiro, ou qualquer, né, rótulo que você queira dar. Ou se você tivesse, né, caído e aí do lado tivesse alguém, e essa pessoa te ajudou e essa pessoa virou um cliente, virou um aluno seu. Já pensou isso? Pode ser eu criar mais, o que posso ter mais disso. E é isso, você está aberto às infinitas possibilidades, e muitas vezes a gente considera, a gente não considera isso, essa parte, né, do cair, do desmarcar uma infinita possibilidade, porque é uma das possibilidades que pode acontecer e pode criar muito mais. E muito mais para o reino de todos, né? Quando eu fui marcar minha primeira classe de fundamento, não deu um aluno. Eu não tenho vergonha de falar. E eu, tá bom, universo, como eu posso ter mais disso? Me deu uma classe de barras, me deu eu atendi o dia inteiro naqueles outros 3 dias que ia ter o fundamento. Então, olha isso, como posso ter mais disso? E se eu ficasse presa de que, ai meu Deus, pobre de mim, não teve nenhum aluno, cara, tô sendo fracassada aqui, eu não ia criar mais, não ia pedir mais, né? Clau, eu pedi pro universo que eu não estava disposta a receber de uma situação e encontrei você, me responde o que eu pedi agora, sei que eu preciso que pedir mais disso, e como posso ter mais disso, tudo. Exatamente, porque se a gente considera aquele ponto de vista como algo ruim, né, e aí você começa a falar, cara, isso tá criando mais pra minha vida, então como eu posso ter mais disso? Né? Eu lembro um exemplo que uma aluna me deu quando eu tava explicando essa ferramenta pra ela, que ela falou que bateu o carro e ela lembrou na hora, tá bom, como eu posso ter mais disso? E aí o pai dela deu um carro novo, 0 pra ela. Pegou o seguro lá, porque deu PT do carro, com o seguro que ela recebeu, mais o dinheiro do pai, ela comprou um carro novo e um carro melhor. Então, como posso ter mais disso? E se ela ficasse presa, nossa, que ruim, bati meu carro, não posso pedir mais disso, porque, meu, é feio, vou pedir mais carros batidos? Não. É como eu posso ter mais disso, mais grandiosidade. Né? E olha quanto lindo ela criou. Então é isso, a gente tá preso no ponto de vista de que tá errado pedir mais por uma coisa negativa, mas quem julgou na primeira vez como negativo foi você. E se aquilo não fosse negativo, só criasse mais? E você pudesse pedir por esse mais? Né? É muito isso. Né? E eu quero muito agradecer a contribuição de vocês aqui. E como a gente pode ter mais disso aqui. Dessa contribuição, dessa grandiosidade, disso tudo que a gente pode ter aqui. Né? Olha que linda contribuição e como eu posso ter mais disso, dessa contribuição que o Access é para o mundo e para essa mudança toda que a gente está acontecendo aqui. Né? E o segredo do como posso ter mais disso é não ter respostas, é perceber e seguir o leve. Porque o seguir o leve vai criar mais, vai criar grandiosidades, vai criar, né, facilidade, alegria e glória. Né? Então é muito isso, como eu posso ter mais disso. E qualquer coisa que esteja acontecendo na sua vida, gente, mais uma vez, não tem certo, não tem errado, só são pontos de vista. Tudo é oposto que parece ser, nada é oposto que parece ser. Então crie mais, peça por mais. E quanto mais, melhor. Eu brinco que eu gostaria muito disso, assim, de quanto mais, melhor. Então, universo, como posso ter mais de quanto mais, melhor? E aí, né, mais uma vez, nessa realidade, fala assim, não, você não pode pedir muito, né? Porque se você tem muito, de repente alguma coisa ruim vai acontecer, eu tenho que me preparar pro pior. Cara, como posso ter mais disso? E isso eu percebo muito com a situação que a gente tá da pandemia, gente. Quantas pessoas não criaram mais? E será que a gente precisa de uma coisa ruim, né, que é o que ditam dessa pandemia, pra criar mais? Eu brinco, a água tem que bater na bunda pra gente pedir por mais? Ou pra gente mudar o que a gente tá criando? Não, eu posso pedir por mais e agir de uma forma diferente pra criar algo diferente, pra criar um mais, né? Então crie mais, peça por mais e peça por tudo que acontece na sua vida por mais. Porque você tá pedindo pela energia da leveza que tá por trás e você não tá pedindo porque você considera negativo, por aquilo que você considera ruim, né? E é muito isso. Como eu posso ter mais disso, né? Gratidão, Bianca, por entrar. Gratidão, Clau, gratidão todo mundo. E como eu posso ter mais disso? Então, pensa, o dinheiro é uma energia. E o dinheiro é como se fosse o ar que a gente respira.
Como se, quando a gente respira o ar, a gente não precisa, né, respirar como se ele fosse acabar, que é o que a gente faz com o dinheiro, né? A gente, ai, deixa eu pegar aqui porque uma hora vai acabar. Dinheiro é igual o ar. A gente tem que estar na certeza de que ele tá lá. E pedir por mais e pedir por ele. E tendo a certeza que ele tá lá. Porque o ar, a gente só aprende quando a gente vai nadar. Ou quando a gente tá brincando, né, de segurar o ar. Mas mesmo assim, a gente tem a certeza que ele tá lá. Que a hora que a gente voltar a respirar, ele tá lá pra gente. E o dinheiro é a mesma coisa. Então peça por mais dinheiro, porque ele tá lá. Ele é igual o ar, igual o oxigênio que a gente respira, ele tá lá. Então peça por mais. E tudo é dinheiro, porque tudo é uma energia. E se tudo é uma energia, tudo é dinheiro. Então peça por mais. Inclusive as situações que você acha ruim, né? Lindo aprendizado, como posso ter mais disso? Você é linda. Ah, gratidão. Flávia, minha primeira vez aqui. Bem-vinda, Flávia. E é muito isso. Eu gosto muito dessas ferramentas do Access porque elas trazem essa praticidade, essas coisas do que você pode usar na vida. Você não precisa parar e falar assim, como eu posso ter mais disso? Você pode estar ali, ó, agindo, bebendo a sua água, arrumando as coisas e como posso ter mais disso? E o lindo do Access é que nessa realidade a gente foi condicionado a ter uma resposta e a gente não precisa ter uma resposta. Quanto mais a gente ficar na pergunta, quanto mais a gente ficar no como posso ter mais disso, mais grandiosidade, mais possibilidades e mais coisas acontecem na sua vida, né? Toda segunda-feira eu faço um grupo de SOP Taster. E essa segunda-feira eu não tinha ninguém. Eu não tenho vergonha de falar, não tinha ninguém. E aí uma pessoa falou assim, ai Fê, eu quero muito fazer SOP. Eu falei, olha, fulana, não, acho que não vai rolar porque não tem ninguém. Em meia hora apareceu 6 pessoas. E olha como foi criado, porque eu pedi mais disso. E se eu ficasse, ai, não sei se vai rolar, não sei o quê, e tava leve. Então como eu posso ter mais disso? E vai criando as coisas e as coisas vão vindo, né? E é lindo esse universo de possibilidades. Eu também amo, Regiane, esse universo de possibilidades. Gratidão você, Clau. Você foi a melhor contribuição do universo pra mim. Eu que agradeço. E é isso. Isso é ouvir os sussurros, Clau, que você tá ouvindo. É isso. É você sentir energia e perceber, porque os sussurros vêm dessa forma. E a pergunta vem dessa forma do como posso ter mais disso. É isso. É você perceber que você perguntou pro universo, como posso ter mais isso, universo, o que eu faço pra resolver isso? E os sussurros vêm numa live, vem num livro, vem numa TV que você liga, vem através de um amigo que fala alguma coisa. Isso é ouvir os sussurros e isso é criar mais. É você estar atento a essas coisas, que são bem sussurros mesmo. Parece que tá soprando no seu ouvido aquilo. E aí você tá pronto pra ouvir, você tá preparado pra ouvir e você ouve. E aí você fala... que eu brinco que é o aha moment, um insight, né? Daí ele, nossa, cara, respondeu. Ou, nossa, me trouxe mais possibilidade, me trouxe mais escolhas aqui. É isso, eu ouvir o sussurro. E é isso, né? Essa contribuição que o universo pode ser pra você. E isso é criar mais, né? E é você estar aberto pra isso, você tá aberto para as infinitas possibilidades. Isso é criar mais e pedir por mais, né? E gratidão, Clau, por ter sido a sua primeira vez. Espero que tenha sido bom pra você. Esteja sendo bom pra você. E é isso, gente, peça por mais de tudo que você possa ter na sua vida, porque é o seu direito inato ter mais, ter toda a abundância e tudo que você quiser do universo. Pede e receberá, né? Primeira vez que te ouço, gratidão, muita consciência. Eu que agradeço demais, gente. Eu sou muito grata por essa oportunidade que o Access está dando para todos nós, facilitadores. E como a gente pode contribuir isso, né? E eu sinto como se eu tivesse, né, contribuindo mesmo. Seguindo essa energia da leveza, dessa contribuição que a gente pode ter nesse mundo que a gente está vivendo, nessa realidade, né, que estão criando e que estão querendo forçar pra gente, e que a gente pode criar mais e não precisa... Cara, Covid é uma realidade, mas como eu posso criar mais dentro dessa realidade do Covid? Né? E não ficar preso de que, isso é ruim, isso é chato, isso é mal, né? Foi isso mesmo, sim, vou procurar pra dizer. Ai, gratidão! E é isso, gente. Então, começa a perguntar, como eu posso ter mais disso? E como posso ter mais disso, né? E é isso. Como eu posso ter mais disso vezes Deusilhão, né? Então, são todas variações, mas principalmente, gente, não entre no julgamento. O segredo dessa ferramenta é não entrar no julgamento. E é isso. Espero ter contribuído com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão imensa mais uma vez. E vamos brincar isso, né? Vamos brincar, porque Access é brincar.
Como posso ter mais disso? Pra mim, o Access é como você, o teu olhar de criança pro mundo, né? Nossa, mãe, né? Tia, avó, sei lá, né? Ou professora, como eu posso ter mais disso? É esse olhar de criança, porque se você parar para uma criança, a criança não vê impossível em nada, ela só vê mais, né? O meu sobrinho, por exemplo, às vezes ele quer dormir aqui em casa, e aí ele quer, né? Só que no dia seguinte ele tem aula, mesmo tendo uma aula online, ele tem aula. E aí ele, que tal eu ir lá na minha casa, pegar o computador e trazer aqui para assistir a aula online aqui com você? Que tal você ir comigo? Isso é criar mais, isso ele tá pedindo por mais. E se a gente puder, né? Isso pra mim é a beleza do ar. Se a gente puder ter mais, ter esse olhar de criança, de nada é impossível, eu sempre posso pedir por mais. E não tenho certo, errado, não tenho sim ou não, só tenho mais. O que mais é possível? É isso. Gratidão imensa, pessoal, por todos vocês que estão aqui, que assistiram, acompanharam e estão acompanhando. Tem mais outras lives, tem pessoas sensacionais e eu agradeço demais ter sido essa contribuição para vocês. E como podemos ter mais disso? Comecei a assistir a live bem na hora que você estava falando de clientes e mascaria, era justamente a consciência que eu estava precisando ter. Então é isso, gente. E é isso que é lindo, Paula, porque sinal, se tá desmarcando é porque sinal que você tem sessão. Então como eu posso ter mais disso, né? Mais sessões. Porque é isso que você tá pedindo pro universo, você não tá pedindo desmarcação, você tá pedindo mais disso. Porque se você tivesse pedindo pro universo como posso ter mais disso, você não teria nem mais clientes. Se tá desmarcando é sinal que você tem. Então é isso que você tá pedindo pro universo, né? E é isso, pessoal. Gratidão, gratidão, gratidão. Como podemos ter mais disso, como podemos divertir mais. E que tudo na vida venha a mim com graça, com facilidade, alegria e glória, né? E é isso. Gratidão imensa. Um beijo enorme no coração de vocês. E a gente vai se falando. Um beijo, 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 beijo.